Bom, o que mais, senhor? Também é importante que saibamos, olha só, ser e ir, haver e requerer. Vamos aqui. Por que eu tenho de saber ser e ir? Porque é uma particularidade. Incrivelmente, em alguns tempos verbais, ser e ir são iguais. Por exemplo, no pretérito perfeito do indicativo são iguais. Eu só saberei se o verbo é o verbo ser ou se o verbo é o verbo ir pelo contexto. Pelo contexto. Então, observa aqui no passado. Pega comigo aqui, ó. Ontem eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Agora, para eu saber se é o verbo ser ou se é o verbo ir, é contexto. Eu fui feliz, é o verbo ser, eu fui feliz. Eu fui ao jogo, é o verbo ir. Notou a diferença? Então, a forma é a mesma. Fui, foste, foi, fomos, fostes e foram. Mas o contexto vai determinar qual é, afinal de contas, o verbo verdadeiro, se é ser ou se é ir. Bom, o verbo haver no passado é horrível. Eu ouvi, tu ouveste, ele ouve. Nós ouvemos, vós ouvestes, eles houveram. É que assim, ó, não é o verbo haver que cai. O que cai na prova é o verbo derivado de haver. Cai o verbo reaver. Reaver. E daí? E daí que o verbo reaver se conjuga igual ao verbo haver. Eu pego o prefixo re e tiro o H. Porque reaver é re mais haver. Não é re mais ver. Algumas pessoas dizem eu revi. Não, mas aí é o verbo rever. Agora, eu reavi. Não, está errado. Por quê? Porque não é do verbo ver. O verbo reaver vem de haver. Então, nada mais é do que o re mais o verbo haver, tirando o H. Então, o que significa? Para eu conjugar o verbo reaver no passado, eu tenho de saber como que é o verbo haver no passado. Ele é, observa ali, ó, horrível, houve, houveste, houve, houvemos, rehouvestes, rehouveram. O que significa? Que aqui, ó, eu vou colocar o re na frente e tirar o H, aí eu formarei o verbo reaver no passado. Então, certo é eu reouve. Colocar aqui, ó, o certo é reouve. Ah, não, senhor. Tá falando sério? Sim. No passado é eu reouve meus documentos. O certo é tu reouveste o que havia perdido. Ele reouve tudo. Não há outra forma. Nós reouvemos, vós reouvestes e eles reouveram. Então, frequentemente, nós escutamos, ainda bem que eu reavi tudo. Não. O certo é, ainda bem que eu reouve tudo. Então, eu reouve, tu reouveste, ele reouve, nós reouvemos, vós reouvestes, eles reouveram. Assim mesmo, eu sei que parece de outro mundo, é horrível, mas é a forma correta. Ó, requerer tem uma pegadinha. Nós não vamos conjugar igual ao verbo querer. Nós vamos conjugar igual ao verbo vender. Olha bem, o que acontece? Como o verbo requerer veio de querer, muitas pessoas pensam requerer é igual a querer. Portanto, o passado, ontem eu quis, deve ser eu requis. Não é. É igual a vender o requerer. Olha aqui, ó. Eu vendi, por isso ontem eu requeri. Tu vendeste, por isso tu requereste. Ele vendeu, por isso ele requereu. Depois, opa, vou tirar aqui. Nós requeremos, vendemos, por isso requeremos. Vendestes, por isso requerestes. E venderam, por isso requereram. Então, cuidado. O verbo
requerer é uma pegadinha. Embora tenha vindo de querer, ele não se conjuga como querer, ele se conjuga como vender, vender, vender. Ok? Então aí estão os pontos importantes para eu saber do pretérito perfeito. Bom...